Olá, você que está aí nos assistindo hoje. Estamos começando hoje no primeiro episódio do podcast Multishowcast, né? E hoje vamos falar um pouquinho de muita coisa aqui com vocês, né? E vou falar um pouquinho o que vai ser o Multishowcast, que a gente tem a apresentar para vocês, que o propósito da Multishow Gospel, né? Além de shows, entretenimento, trazer agora esse podcast para trazer vários artistas, vários convidados aqui para falar um pouco da vida cristã e também da sua caminhada, né, nessa trajetória cristã, né? A Multishowcast vai ser um podcast que vai falar sobre fé, sobre entretenimento, sobre música, sobre sua vida, o lado B da sua vida que ninguém sabe, como cristão, como o cantor, como pregador, como for um médico, como um advogado, né? Nós vamos falar, vamos trazer você aqui para ser entrevistado e saber um pouco mais da sua história. Aqui na Multishowcast você vai fazer a sua versão e a sua história do que você vive com Cristo, né? E hoje nós temos a honra de convidar uma convidada nesse primeiro episódio, né? Que é uma benção. Ela também faz parte da Multishow Gospel, que anda o Brasil, anda Mato Grosso, que é uma benção, né? Vamos estar aqui trazendo para vocês que é cantora, pregadora, pastora, contadora e funcionária pública, né? Nada mais, nada menos que Kedma Rocha. Seja bem-vinda ao Multishowcast, né? É a primeira edição, você é a pioneira aqui hoje, então, né? A paz do Senhor, Francis Lei, Amém. todos vocês que estão nos assistindo. Que alegria, né? A gente estar aqui nesse projeto tão, assim, vai ser abençoado. Por quê? Porque nós vamos aqui falar do reino, falar de música, acrescentar nossas experiências aí pra vocês, que vai somar muito, eu tenho certeza, né? Na caminhada cristã. É isso aí. Então vamos começar? Então vamos lançar a primeira pergunta. Quem é Kedma Rocha fora dos púlpitos? Vamos lá. Mãe. Que benção, né? Mãe, ser mãe é... Mãe de 3 meninos, casada há 13 anos com o pastor Wenderson. Como você já disse, né, mãe, trabalho fora, trabalho dentro de casa, e pastora na minha igreja local ali, Voz da Verdade, Jardim dos Estados, eu e meu esposo, né, então, fora ali dos palcos, tem uma vida bem corrida. Corrido, né? Eu conheço o pastor Reis, um abraço pro pastor Reis, aí a toda a igreja, né? Meu maridão. O homem é pra toda a obra, né? É verdade. E Kedma, como que começou a caminhada com Deus, assim? Como que começou tudo isso? Assim, eu nasci num lar cristão, né? E eu me batizei com 12 anos. Então, assim, eu já tinha esse compromisso desde criança, né? Servindo ao Senhor, indo pra igreja. Sempre fui líder de tudo na igreja. Era líder de criança, era líder de adolescente, era professora de salinha. Então, assim, desde o começo eu já sempre fui muito envolvida, né? Meus pais sempre me envolveram muito com a obra do Senhor. Seu pai era pastor lá da igreja, né? Era o pastor titular. Né? Exatamente, meu pai e minha mãe. E aí, então, assim, eu batizei, mas eu tive que ter um encontro com Deus. Porque por mais que a gente é filho de pastor, por mais que a gente cresceu na igreja, a gente precisa ter um encontro com Deus, precisa ter experiências com Deus. E foi o que aconteceu comigo. Então, assim, no meu batismo, eu senti o Senhor me chamar, eu nem tinha falado nada pra minha mãe. Sim. A gente tava num acampamento e lá eu tava brincando ainda lá embaixo, eu me lembro como se fosse hoje, brincando. Então, você já pode se considerar que já foi um chamado ministerial ali. Com certeza. E aí eu, lá de baixo, ouvindo o pastor falando, brincando, ouvindo, e falou, quem quer batizar? E aquilo ali ardeu no meu coração, e eu com 12 anos batizei. Mas ali eu senti o Senhor na minha vida. Mas fora isso, assim, eu tive muitos encontros com Deus que me fizeram afirmar minha fé. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que estudo muito, eu leio muito. Então, assim, pra mim, eu estudei outros caminhos que podem dizer, Sim. li muito sobre isso, mas eu me apaixonei por Jesus, eu senti Jesus, né? Então eu tive que fazer essa escolha. E muitas vezes, tem muitos filhos de pastores hoje que estão desviados. Desviados não querem voltar, né? Não querem voltar, não tem força, por quê? Porque, assim, talvez passaram por algumas situações, frustrações, porque quando a gente cresce no ambiente pastoral, a gente vê todo tipo de coisa. A gente vê todo tipo de situação, né? Sim. Então, isso aí, se você não tiver um encontro com Cristo, se você não entender o amor de Jesus, talvez você tenha um pouco de dificuldade de firmar, né? Nesse meio tempo, você aceitou Jesus, tudo. Ali já veio aquela paixão, você tinha algo assim pela música, pelo louvor, ou não? Muito. A minha mãe canta, meu pai cantava. Assim, minha mãe tem um soprano lírico sobrenatural, assim, muito lindo. Sua mãe, dica de passagem, a mãe dela toca chofar, viu? Exatamente, é uma profeta, né? Sim. E aí a minha mãe canta, meu pai também cantava, meu pai tinha uma voz muito linda, ele só não tinha tempo. Digo, quando ele cantava, ele era bem assim, não tinha tempo, mas a gente amava ver ele, né? Cantando. E aí, então, sempre a gente tava nesse movimento. E se eu te contar como foi que eu me apaixonei de verdade, assim, chega a ser, assim, você fala, nossa, como que isso aconteceu, mas foi um plano de Deus, por quê? Porque tinha um líder de louvor da nossa igreja, na época que eu era criança. E ele falou assim, Kedma, você não quer fazer uma aula de música? Aí, como eu sou muito curiosa, eu sou muito de querer pesquisar e aprender muita coisa, eu falei, vamos lá nesse negócio. Já gosto de cantar, canto com as crianças, tarará, vamos lá. E eu fui, ele me levou. E você acredita que era um professor cego? Nossa. Um dom fenomenal. Eu nunca tinha visto aquilo, eu era criança. Mas ele tocava um instrumento?
Ele era meu professor de teclado e Olha. violão. Ele era o professor, era na casa Mas dele. não era autodidata, acho que era que ele estudou também. Eu não me lembro, eu não me recordo se ele era autodidata, se foi depois, eu não sei. Eu só sei que ele era muito bom, muito bom. E quando eu cheguei lá, eu fiquei impressionada. Aquilo ali pra mim foi um start, assim, que eu tinha... Que é Assim, aqui que eu tô no lugar eu certo. tô no lugar certo. E eu fiquei impressionada. Falei, poxa vida, eu preciso. E aí eu fui indo, né? Aí eu aprendi teclado e violão. Naquela época eu gostei de teclado. Assim, ó, gente, eu vou falar algo pra vocês. Na igreja, é assim, sempre começa na bateria, na verdade. Você começou no teclado. Foi no Já teclado. foi pra outra vertente, né? Foi. Aí Eita. eu fui lá e aprendi o teclado e o violão. Beleza, tava tudo bonitinho. Mas aí quando a gente é criança, eu na minha cabeça falei assim, Não tinha tá decisão ainda. tá muita... Já vou pra outra coisa. E parei. Engraçado que ele insistiu tanto, que ele falava, não, depois nós vamos comer cachorro quente. Ele me levava só pra mim. Ele fez a obra por completo. Foi. Eu sou muito agradecida por ele, sabe? Ele era o líder na época. Então acho que eu fiz 3 meses, assim, de aula. Tudo bem. E aí, fui, aí usando na igreja, tudo mais. E quando eu uns 14, 15 anos, quer dizer, não usei na igreja nada, eu sabia pra mim. E com uns 14, 15 anos, praticamente, assim, mudou muita gente na igreja que tava no púlpito. Tem um momento de que muitos querem, desiste. Fala pra você, não desista. Continue, persevere, olha aí, ó. E aí eu estava lá na igreja e eu fiz uma oração. Por quê? Porque a gente tinha uma banda muito boa naquela época. Eu era, o quê? 14, eu tinha 13, 14 anos. E a gente tinha uma banda muito boa mesmo na igreja. Mas eu não me recordo o que foi, só sei que todo mundo, de repente, assim, de um dia para outro desistiu. Aconteceram fatos pessoais, nada assim da Talvez igreja. você era muito nova, não entendia o processo. Não entendi o que foi que aconteceu. Mas eu fiz uma oração aquele dia no púlpito. E falei assim pro Senhor, Senhor, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu quero ser usada pelo Senhor, eu quero fazer a obra do Senhor. Eis-me aqui, de joelho. Eu chorei muito, falei, eis-me aqui, Senhor. Eu sei que isso aí já tava com 14, 15 anos. Falei, eu sei que nada sou, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar. Aí no outro domingo não tinha ninguém. Quem foi que pegou o violão, que eu nem tinha gostado de Olha aí, ó, você tá vendo? Ela estava lá no momento certo, o professor já enganou ela com o cachorro-quente. Então, de certa forma, ele estava plantando e sabendo que algo no futuro poderia acontecer. Que era, que ele tinha um dom, ele já tinha ouvido. Mas precisava lapidar. Cachorro quente, ó. Só essa é a estratégia. O cachorro quente e tal, vem pra aula e tudo mais, né? E aconteceu que no dia que precisou de você, eis-me aqui. E assim, ele, o professor na época, o professor que era deficiente visual, ele nos ensinou tanto a parte técnica como a parte estrutural da música. Então, assim, lá eu aprendi escala com ele e tudo mais. Aí, o que aconteceu? Como eu não treinava violão, e tinha que ser o violão porque é mais de peso, não tinha como eu só ficar no teclado, o que eu fiz? Falei, olha, eu lembro 3 escalas completinhas, sol, dó e ré. Todas as músicas nós vamos tocar nessa escala. Mesmo tom. Foi. Aí meu pai queria cantar, o pai, vai ter que ser um desses tons aí. E assim, não olho cifra. Tipo, eu tocava de ouvido. De ouvido. Tirava ali e já... Ah, essa aqui, beleza. E ia embora. E foi quase uns 2, 3 meses, assim. E aí eu fiz uma outra oração pro Senhor. Falei, Senhor, só tá eu aqui, eu acho que o Senhor não merece isso. E eu nem sou. Precisa levantar alguém. Eu nem sou tão... Eu nem sei tocar, eu só sei fazer 3 notas. Eu gosto de cantar, Senhor, eu preciso de ajuda. Eu vou contar algo pra você que eu vi com meus olhos. Certa vez, um dia eu fui num bairro. 13 de setembro, fui fazer um serviço lá. E aí eu vi alguém cantando. Aí eu dei a volta, parei na frente da igreja. Sozinho, um levita cantando à tarde. Sozinho, não tinha ninguém na igreja, ele cantando sozinho. O verdadeiro adorador é aquele que adora Deus, o Espírito de verdade, sozinho. Não precisa de multidão, de plateia. Sim. Ele estava adorando sozinho. Eu não sei se ele estava ensaiando ou se ele estava adorando, mas só sei que ele estava sozinho lá fazendo a obra de Deus. Sim. E eu vou te falar uma coisa. O púlpito, o palco, ele não é o começo, ele é o fim. No seguinte sentido, tudo começa na sua intimidade com Deus. Sim. Tudo começa na sua casa, tudo começa entre você e Deus, você num carro, você dirigindo, o que você ouve, como você tá. Eu falo que meu carro é um altar de Deus, porque eu oro muito dentro do carro, oro muito mesmo. Até porque você todo dia sai Cuiabá, a cidade vizinha, para poder trabalhar, né? Então, assim, ali o altar e o palco, como eu disse, já é o final da história para alguém que trabalha com música, para quem é levita. Por quê? Porque ali você só tá derramando aquilo que você já recebeu. Já recebeu. Aquilo que você já viveu. Exatamente. Né? E aí, terminando a história, eu pedi a Deus. E você sabe o que aconteceu? Deus falou assim pra mim, Deus falou no meu coração, que eu não ia só cantar, que não ia só tocar, que eu ia ser alguém que ia gerar músicos. Deus falou no meu coração. E eu fiquei pensando naquilo. Como? Eu falei, mas Senhor, eu sei tocar alemão, esse violão, teclado, sei um pouco mais. E sabe o que aconteceu? Se levantaram 3 filhos de pastor na igreja, criança, menores do que eu, 5 anos mais novo, que eu sei que é a minha idade do meu irmão. Foi meu irmão e mais 2 outros filhos de pastores. Pequenininhos.
Eu ensinei o básico pra eles. O básico. Eu vejo você emocionar. Tá emocionar. Os olhos dela. Se vocês pudessem ver, os olhos dela tá cheio d'água, gente. Tá cheio d'água. Eu ensinei o básico que eu sabia, o básico. E o que aconteceu? Esses meninos hoje são, posso dizer assim, uns monstros, assim, de musicalmente. Tocam muito. Vivem música, gostam de música. Alguns vivem, assim, mas assim, eles ficaram músicos profissionais, de fato. Que bênção. E hoje, e engraçado, e depois deles, a minha igreja é um celeiro de músicos. Verdade, tem muitos músicos lá. Muitas músicas, a gente tem Muito muitas equipes. A gente tem músicos ali que estão hoje rodando o Brasil, Mato Grosso inteiro, reconhecidos. Sim, verdade, isso é verdade. Né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Como você consegue conciliar o ministério e a família? Tipo, tô em casa, tenho que ir pra igreja e... Então, quando a gente por exemplo, quando eu era mais nova, eu plantei muito formação de líderes, plantei muito músicos apaixonados, né? Então, o que acontece? Hoje, eu mãe de 3, casada, pastora, hoje o fardo não é tão pesado. Porque você plantou lá atrás e hoje você tem a base da igreja junto com você. Eu não abracei pra mim, falei assim, é meu, eu sou a líder do louvor, é só eu que toco, é só eu que canto, é só eu que prego. Então, assim, isso é muito importante, né, pra gente que é pastor de igreja, a gente sempre formar líderes, né? A gente aprende isso com Jesus. Jesus deixou 12 ali, dos 12, e de fazer discípulos e tudo mais, né? Então, pra mim, hoje, é um pouquinho mais fácil por conta disso. Por exemplo, se eu saio da minha igreja, eu não faço falta. Graças a Deus por isso, eu louvo a Deus por isso. Eu não faço falta. Porque tem os líderes que suplem a falta do pastorado. Exatamente. E estão treinados e sabem... Do pastorado e musicalmente. Sim, eu tenho visto, vi que vocês fizeram uma gravação recente, muito top. Vocês que puderem, né, acessar lá o YouTube Kedma Rocha, né? Rocha. Você vai lá, acessa, você vai ver o que eu tô ouvindo e ver o que eu tô falando, né? Mas Kedma, me fala aqui, qual foi o momento mais difícil da sua vida? Como assim, como toda a minha vida foi servir ao Senhor e ter uma base familiar muito grande, eu aprendi muito com meu pai e com a minha mãe, né? Eles são verdadeiros pastores de ovelha, pastores de família. E a perca do meu pai há 5 anos mexeu muito comigo. Mexeu muito, porque eu tava grávida de 4 meses na época. E meu pai foi recolhido assim muito rápido, né? Não tinha indícios, nada assim que pudesse acontecer aquilo. Ele teve uma parada cardíaca e Deus recolheu ele, né? Eu sei que meu pai tá na glória, eu tenho certeza. Mas aquele momento foi difícil, porque além de eu estar grávida, eu e meu esposo tivemos uma igreja. Então, assim, eu não tive muito tempo pra tipo assim, chorar, viver aquilo, porque eu já tinha que, agora... Tem que assumir. Continua, não para. Então, eu acho que a perca dele mexeu muito, assim, mudou tudo de lugar. Tudo saiu do lugar. Entendi. Graças a Deus, assim, Deus é muito bom, ele coloca as coisas no lugar. Mas, assim, eu acho que é o que eu mais sinto falta dele. O seu pai, assim, né? Ontem, por acaso, eu também estava assistindo uma matéria sobre a Damares. Uma das maiores percas para ela foi o pai. Que incentivava, que ajudava até a escolher os louvores que ela foi conhecida. É o pai que sempre esteve junto com ela para poder fazer essa escolha. Então, assim, para ela também foi muito difícil. E quando a gente tem um bom pai, como foi o meu, né? Uma boa mãe, é mais difícil. Mas a gente teve que... Sabe o que eu lembro do meu pai? Meu pai falava direto pra mim. Eu já falei pra você, se inscreve no Raul Gil. Poxa! Ele falava, se inscreve no Raul Gil. Aí eu acho que ele de tanto ele falar se inscreve assim, ele frustrou. Aí ele falou pra mim assim, eu quero que você grave um CD. Eu quero que você grave um CD aqui na igreja. E graças a Deus eu tive a oportunidade Ele ainda tava vivo, ouviu. Ele ouviu junto à fonte o CD. E foi muito bom, mas não é fácil quando você tem um bom pai e uma boa mãe, né? Mas Deus ajuda. Tudo o ministério representa o que para você? Tudo que você já viveu, o que o ministério hoje representa para você, o seu ministério de música? Eu falo assim, cada um tem um chamado e uma missão, né? E o ministério da música, para mim, ele é muito amplo. Eu amo fazer isso. Então, assim, eu amo ensinar, eu amo fazer com que as pessoas voem junto comigo, né? Então, hoje eu falo assim que é um dos pilares do meu ministério. Claro, eu sou pastora, cuido de ovelha, tudo mais, mas a música é o que eu amo. Então, um louvor que marcou sua vida? Olha, se eu fosse falar assim de referência do que eu vivi, a gente fala assim, Escudo é uma música, né, forte. Sim. Mas eu vou te dizer uma coisa, uma música do Diante do Trono, Nos Braços do Pai. Sim, é muito lindo. Uma música que me marcou, assim, eu não lembro de ter cantado lá na igreja, acho que eu nunca cantei lá na igreja, mas é uma música, assim, que me marcou. Sim. Com uma história de um novo tempo pra mim, sabe? Naquela época. Naquele tempo, né? Naquele tempo. Então, eu me recordo, essa música sempre grava. E eles regravaram, muito lindo, né? Sim. E é uma música que mexeu muito comigo na época. E Kedma, você já pensou em desistir algumas vezes do ministério, do chamado pastoral? Ah, bastante. Mas, gente, olha,
Isso aí não é fácil, né? Sabe por quê? É porque assim, não é. Quando eu falo assim, que várias vezes, é porque é muito difícil lidar com o ser humano, né? Porque nós somos pessoas diferentes, jeitos diferentes. E o líder, ele é um, certo? Sim. As pessoas são muitas. É que cada um tem uma forma de pensar, Exato, acha que deve exato. ser assim. Eu nasci assim, eu quero que seja assim. Não é dessa forma, né? Então, essas dificuldades, muitas vezes, de relacionamentos, assim, no geral, ele te deixa um pouco. Ele me deixa, porque assim, eu sou uma pessoa que gosta de todo mundo junto, agregado, sabe? Todo mundo. Não assim, olha, eu não sou ditadora. Tipo, é assim, acabou, Tem não. que ser, né? Não, eu não tenho esse perfil, pelo contrário. Mas assim, eu gosto que todo mundo esteja bem, né, fluindo e tudo mais. E aí, essas pequenas coisas assim, às vezes dá pra falar, ai, dá vontade de largar tudo e viver solo. Sou solo, né? Só. Eu já ouvi alguns pastores falarem sobre isso, que a dificuldade é muito grande, né? E assim, e qual é o maior desafio da igreja hoje? Você vê, assim, como você pastora lá, né? Você, o pastor Enzo, pastoreia essa igreja. Acho que vocês têm mais de 300 membros lá. Sim. E qual é a maior dificuldade que vocês têm hoje lá, em dia de hoje? Olha, eu posso dizer uma coisa, eu faço um comparativo da época dos meus pais para agora. A internet, ela tem atrapalhado muito a igreja. A internet ruim, que eu falo, né? Porque hoje, muitas vezes, você tá ali pregando a palavra, certo? Porque a gente veio de uma estrutura de pessoas que pregavam a palavra, abria a Bíblia, ia lá, ensinava a Bíblia. E aí hoje, você se depara com a internet, você acabou de ensinar uma coisa, a pessoa viu. E outra coisa, hoje, pelo menos na minha congregação, que nasceu também, o pastor todo culto pede, irmão, cadê sua Bíblia? Sim. Por que acontece? Hoje em dia tá assim, ó. Sim. Celular. Todo mundo pega o celular, não carrega mais Bíblia, não tem. Eu me lembro que quando a gente ia para a escola bíblica dominical, levava até marca-texto. Quando o pastor falava uma frase que você já marcava ali. A Bíblia é toda arriscada. Toda arriscada. Hoje não tem mais isso. E isso é muito difícil, porque você acaba de pregar uma coisa, aí a pessoa sai daqui e vai lá ver um vídeo na internet. Um cara que ela nem sabe quem é. Não tem referência. A pessoa caiu mas tem um monte de like, falou uma coisa legal. Ele acredita. Seu pastor tá errado. Seu pastor, tipo assim, isso é muito difícil, porque mas a gente é muito firme em manter aquilo que a palavra, pregar aquilo que tá na palavra. Mas é um mal que tem entrado, infelizmente. Tem coisas boas, mas tem muita assim, coisa. É igual assim, é uma pergunta e a mesma coisa querendo uma resposta, ou qualquer coisa assim. Para permanecer firme espiritualmente, não é difícil? Né? Situação membro da igreja, qualquer coisa assim. Eu sempre falo assim, por exemplo, a nossa vida espiritual, ela é igual à nossa necessidade de praticar algum esporte, certo? Se você ficar deixando lá na frente, você vai ter um problema, assim, vai te fazer falta, né? Fazer uma cardio, e assim vai. Ou seja, a nossa vida espiritual também é assim. Sim. Se você ficar só tô só na igreja, domingo eu vou na igreja. Só vou e sento no banco lá e pronto. Se você não tiver envolvimento com a comunidade, se você não tiver uma busca da palavra fora da igreja, porque tem gente que só abre a Bíblia na igreja, né? Tem de muitos, monte. Né? Eu falo assim, vou ver como tá meu dia hoje, né? Sim, vamos abrir aqui, Salmo 91, pra até pregar lá. Então, se não tiver uma constância, oração, leitura de louvor, ou seja, praticando, não fica. Não fica. Sempre que eu vejo alguém que fala assim, pastor, eu tô fraco, eu falo, eu vou orar com você, mas você precisa se movimentar. Kedma, né? O altar também tem lágrimas que ninguém vê? Tem muitas lágrimas. Assim, eu sempre digo, né? Ninguém sabe o que a gente, líder ali, pastor, o que a gente tá passando, porque eu falo que a gente vive tipo numa roda gigante. Sim. Tem hora a gente tá lá em cima, tem hora a gente já tá ali embaixo. Ou seja, tem hora você tá numa festa de aniversário, tem hora você tá num velório. Tem hora você tá aconselhando um casal aqui que tá passando por luta, e tem hora você já tá fazendo outro casamento. Então, isso é diariamente. E então tem momentos que você tem aquelas, Senhor, me ajuda, eu tô como eu choro muito, tô assim, passando abalado, por, né, abalado, e aí eu já tenho que sair daqui, já tenho que cantar parabéns pra alguém, pra abençoar alguém. Então a gente sobe no altar chorando, mas ninguém sabe. Porque pra igreja você passa o que tá na palavra. Porque a gente sabe que depois Deus vai nos levantar. Sim. A gente tem a convicção que vai melhorar, o dia vai ser melhor. Mas tem dia sem entrar. Que é difícil, né? Mas, Kedma, vai mudar um pouquinho de assunto. Eu vou tocar num assunto aqui que tem repercutido muito no nosso país, fora do país, que é sobre o feminicídio, sobre as dificuldades que as mulheres estão tendo na igreja. Vejo que hoje a taxa de feminicídio dentro do estado de Mato Grosso é muito grande. Né? E visto que agora, recente, nos Gideões, uma pastora, eu não recordo o nome dela, perdão, agora eu não recordo, citou várias situações que acontecem em igreja e sabe também quem está praticando essas situações. E como você vê a situação do feminicídio dentro da igreja, essas abordagens? Porque o feminicídio, ele não começa no assassinato. Ele começa no silêncio.
que você vê, como você vê essa situação, né? E por que tantas mulheres sofrem caladas? Eu falo assim, se eu fosse falar assim, eu até brinquei com você, né? Sim. Mas é porque eu sou muito braba com esse assunto. Assim, eu sou muito rigorosa. Na verdade, rígida. Rígida, assim, no seguinte sentido. É inadmissível um homem agredir uma mulher. Inadmissível. Então, assim, quando uma mulher chora pra mim disso, eu já falo, ei, acorda pra vida, você vai deixar esse cara fazer isso contigo? Deve ter vivido muitos casos já. A gente Uma igreja grande tem muita gente situação. teve caso e sim, já teve caso. E eu sempre prego no altar, tanto eu e o pastor, a gente sempre fala, se você apanhar, se o seu marido te bater, se ele for daqui da igreja, ele pode ser meu melhor amigo, nunca aconteceu, claro. Mas se você bater, inclusive tem 2 cultos pra trás, o pastor pegou sobre a família, nossa, os homens saíram de lá apanhado. Eita, foi só na chibatada. Foi. As mulheres amaram. Se você bater na sua mulher, eu sou o primeiro a ligar pra polícia. Então, essa sua fala também é a fala do meu pastor. O pastor Saulo, ele, um dia pregando, uma situação parecida com essa e tal, aconteceu, chegou na igreja, no altar e disse, irmão, aqui na igreja somos 6 pastores, né? Estamos aqui para ajudar espiritualmente, mas se nós soubermos, aqui, pastor fulano, advogado, fulano, advogado, se soubermos que você encostou a mão na sua mulher, bateu na sua mulher, agrediu, nós não vamos resolver nada, não. Vamos ligar pra polícia. Não, é 190. Não tem oração, não tem. Eu não também, tem eu também sou dessa situação de. Pra mim não tem conversa. Não tem conversa. E assim, infelizmente, a gente já teve casos assim que a mulher parece que ela tá tão envolvida ali. Eu não sei se é dependência, talvez nem financeira, emocional. Né? Assim que é inacreditável que às vezes ela não tem coragem ou ela vai e retira a queixa, né? Mas parece que não tira mais, né? Não tira. Quando é Maria da Penha, uma situação, não tira. Não. Já registrou, vai até o final. Ah, quero tirar. Não tira. Registrou, por quê? Já é um adendo que o cidadão já vai cometer futuramente. Agora ele vem, promete, fala coisa e tudo mais, aí fechou as portas, tá dentro de casa, vai lá. E a violência não é só física, é psicológica. A violência psicológica mata. E muitas vezes começa por aí, né? Começa pela violência psicológica. Então, assim, Deus tem levantado um exército de mulheres fortes. Nós, mulheres, antigamente, a gente tinha um papel de quê? Aquela mulher que só ficava dentro de casa, submissa ao extremo. Que submissão não é ser capacho, né? Exatamente. E antigamente era assim, hoje não. Hoje Deus tem levantado um exército de mulheres fortes, como era antigamente, como tá na palavra, né? Sim. A gente tem tantos exemplos aí. E como Esther, né? Que mudou todo um cenário de uma comunidade. Então, assim, Deus tem levantado um exército de mulheres fortes. Nós somos fortes. A gente não precisa, nós mulheres, ficar dependente desse sistema, porque nós somos fortes, mais fortes do que a gente pensa. E como que a igreja pode ajudar essas mulheres? Assim, como eu disse, né? Se for, ligou, pode ligar, nem liga pra mim. Vem orar aqui que eu apanhar, não tem conversa. É polícia, não tem isso aí. Mas você diria o quê? Pra uma mulher dessa que aconteceu, é polícia? Não, apanhou é polícia, gente, não tem conversa quanto a isso. Mas a igreja, assim, a gente tem uma missão de dar um apoio para essa mulher, né? Sim. Se ela, por exemplo, é dependente financeiramente, por isso, a gente tem o coração muito aberto para ver o que a gente pode te ajudar. Exatamente, né? O que podemos fazer para a gente ajudar. E hoje também o governo, tanto aqui no estado de Mato Grosso, tem algum recurso que pode ajudar essas mulheres, né? Tem um valor aí que parece que nos começos 3 meses ou 4 meses ela pode pagar o aluguel, tem um lugar para ela ficar amparada, né? Legal. E, gente, eu digo uma coisa, mulher, você que está sofrendo qualquer situação nesse sentido, ligue 180, denuncie, ou vai numa delegacia mais próxima da sua casa. Não tem outra conversa. Hoje tem né? delegacia da mulher. Tem. Né? A Várzea Grande tem a patrulha Maria da Penha, Várzea Grande eu já vi. Então, assim, a gente tem que fazer o papel. E vizinho, você também que ouvir algo nesse sentido aí, fica meio de olho, porque ajuda, porque o que está acontecendo no nosso estado é primeiro lugar de feminicídio, e é triste a gente viver essa situação, né? Então, vamos lá, vamos denunciar. Não, e mulheres, vocês são mais fortes do que vocês pensam, vocês têm a força do Espírito Santo na vida de vocês, né? Hoje a gente tá falando especificamente de dentro da igreja, então assim, vocês são mais fortes, vocês têm o Espírito Santo na vida de vocês. Então não tem por que viver aprisionado. Eu vou orar que vai mudar, tem que mudar longe de você, me desculpa. Mude primeiro, sei lá, longe. Porque perto de você não vai, porque assim, apanha uma vez, não vou mais fazer, né? Exatamente. Aí a mulher perdoa, aí faz de novo, não vou mais fazer, me perdoa. Isso vai virando um ciclo. Sim, porque quem ama não controla, né? Não tem essas coisas assim, você não vai, eu só vai se eu for. Isso é controle, isso não existe, isso só tem livre-arbítrio para ir e ver onde quiser. A igreja, ela tem que trabalhar sempre, é o que a gente faz ali, na matriz das coisas, né? No casal, a gente tem ano passado tinha mais, esse ano tá um pouquinho menos, mas assim, essa conversa de casal, né? Para que esse tipo de situação não seja, nem chegue perto, né? A gente tenta trabalhar assim, mas tem casais que já vêm com história, problemas.
Então, assim, a igreja tem que olhar caso por caso e ajudar, né? Ver qual que é a situação. Mas nesse caso de agressão não tem conversa, né? Toda mulher merece viver sem medo, toda mulher tem que ser amada, né, respeitada. Exatamente. Agora, essa situação, não, ó, não ao feminicídio, não a esse tipo de situação, né? Denuncia 180, ok? Exatamente. Como eu disse, nós somos mais fortes do que a gente Imagina, né? imagina. Tem a força do Senhor. E o que essa pregadora falou lá, ela deu uma explosão, assim, muito grande, porque talvez ela conhece uma realidade que a gente Não não conhece. conhece, né? Mas antigamente, assim, as igrejas, as mulheres não eram submissas de submissão correta, eram tipo capachas, né? Já aconteceu, Sim. não vão mentir, gente. Era assim, né? As mulheres não tinham voz em nada, absolutamente nada. Se você falar. E tem gente ainda que você falar que mulher é pastora, ele não aceita. Falar, não tem na Bíblia, isso aí não tá Uns escrito. negócios assim meio preconceituoso, né? Então, assim, tem muita gente ainda que pensa assim. Então a gente não sabe que de fato. Mas ela foi certeiro. Ela foi muito certeira. Não tem como um líder que bate não é pastor. Um pastor que bate mulher Se não é ela pastor. fez a denúncia porque ela tem noção do que está Ah, acontecendo e sabe o que está com acontecendo. certeza. Pastor que bate mulher não é pastor. Pedófilo, pastor que comete pedofilia não é pastor. Esses caras têm que ser presos. Esses caras têm que dizer, Deus perdoa, mas tem que pagar a consequência aqui, A não tem justiça do lógica. homem tem que ser paga. E hoje, esse mês agora, não sei se você sabe, mas é o mês contra o abuso infantil, né? Sim. E a gente até vai ter agora na igreja um cultinho para as crianças para ensinar para eles, alertá-los sobre isso. Já para poder já não ter problemas futuros, né? Exatamente, para eles saberem que Saber discernir que não ninguém pode pode. tocá-los, ninguém pode. Ou seja, a gente pode acontecer existe dentro da igreja, tem de tudo, gente, assim como qualquer lugar. Sabe, numa escola pode ter, né? A gente pode falar que tem, né? Pode Sim. ter numa escola, num trabalho, sempre pode acontecer de ter pessoas que se desviam de personalidade, sei lá, endemoniada, né? Eles sabem muito bem esconder, sabem muito bem camuflar isso. Exatamente. Começa com um negócio de abraço e gosto muito de você, né? Então, assim, tem que ficar de olho, pai, você que nos ouve e nos assiste, policie isso, viu? Fique ligado e os sinais do seu filho. Exatamente. Então, a igreja tem que trabalhar essa área social. A gente, por exemplo, lá nós trabalhamos a parte de alimentação para ajudar os que precisam e outras partes sociais, quando precisa a gente também encaminha tudo mais, a gente tem esse lado. Mas a gente tem muita preocupação com as crianças. A gente sabe que é o futuro, né? Jesus não voltar, enquanto Jesus não voltar, elas são o futuro, né? Amém. E ali vai nascer uma criança que bate ou não bate na mulher. Sim, porque já vem com histórico, sabendo, conhecendo, sendo ensinado ao caminho que se deve andar, né? Exatamente. Ali, por exemplo, tem crianças que vão sozinhas na igreja sem os pais. Aí chega a ser engraçado, né? Sozinho. Uhum. Que bonitinho, Viu? né? Entrou. E aí a gente fala, ué, os pais não vieram? não sabem ou deixaram, sei lá, se deixou na porta, né? Por exemplo, eu não faria isso, assim, em Não, nos qualquer dias de lugar. hoje não dá. Nos dias de hoje não dá. Mas é claro, confiou, que é uma igreja, tudo mais, né? Mas aí, ou seja, a gente fica vendo. Será que os pais estão dando a devida atenção? Porque hoje, como a gente falou lá atrás, né? Mais fácil você dar um celular pra uma criança e distrair ela. Exatamente. E aí, ali, ela vê de tudo. Hoje o celular é uma arma fatal para destruir os jovens. Já é científico que, por exemplo, você está digitando no celular, a sua mente é de um jeito. Você pegar um papel e escrever, a sua mente trabalha mais. Porque o cérebro consegue registrar, consegue movimentos e tudo mais. O celular é. E qual libera é mais muito difícil. dopamina? É o celular. Porque ela dá aquela emoção, né? É porque fica. Troca Exatamente. aqui, troca ali, vê uma coisa, muda aí. É o que eu te falo, esses dias, com meu filho assistindo na TV, porque assim, a gente restringe tempo de celular Sim. lá em casa. Com ele assistindo na TV, era a coisa mais linda, um ursinho. Os ursinhos, de repente, eu começou a esfaquear o outro, eu não tava Poxa. acreditando. E eu fui pegar o controle e não achava o controle, quando eu achei, derrubei. E meu filho lá, não assiste isso aí, não. Até vidrado. Não, que tava. Gente, não tinha lógica. Imagina o que a gente não vê. Eles podem ver de tudo. Podem ver agressão, podem ver coisas ilícitas Sim. pra idade deles, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Porque a criança de hoje é o adulto de amanhã. Verdade. Né? Esse que bate hoje, pode ser que ele viu a mãe apanhando lá atrás e reproduziu o mesmo comportamento. E hoje tá bem rápido, viu? Hoje, se acontecer algo agora, imediato a polícia já descobre. A internet hoje não é mais terra sem lei. Você fala, eu vou criar um perfil fake e pronto. Não existe isso. Sim. Então a igreja tem esse papel. Aí por que eu falo pra você que a música é importante, né, dentro da igreja? Porque eu lembro assim, eu fiz várias escolas de músicas lá na igreja sem cobrar nada.
Gratuito, né? Gratuito. E essas crianças, e agora já são adultos, né? Você vê que eles amam a música, amam o ministério. Então, assim, a música hoje, ela pode abranger tudo isso aí. Uma criança hoje que faz música, ela não tá no tempo no celular. Por exemplo, meu filho. Meu filho pega o celular pra mãe, daqui que eu quero treinar. E ele tem uma bateria com a bateria pra ele tá lá. Treinando, né? Treinando a bateria, ele gosta de percussão, né? E é isso que eu tô falando. Então, a música, a igreja tem um papel fundamental no futuro de amanhã. De hoje e de amanhã. Porque Jesus pode mudar hoje. Tipo, se você entrar na igreja, se você conhecer a Jesus, tipo, você vem de um casamento todo quebrado, prestes a separar, sei lá, qualquer situação, ou você vem de um mundo de droga, de bebida, todas as situações Deus pode restaurar. Sim. Então, hoje, a igreja é aquele braço de Jesus. Você entra ali, Jesus toca, transforma, liberta. E a música tem esse poder de ajudar. Verdade. De transformar um cenário, transformar um culto. Transforma. Batismo do Espírito Santo. Exatamente. Então, é fogo, glória, poder, né? Então, assim, nós, povo de Deus, estamos munidos de tudo aquilo que a gente pode ajudar. É claro que a gente não resolve o problema da terra, porque cada um também Tem escolhe a sua, né? O seu caminho, né? Mas que servir a Deus, louvar, né? Poder louvar, poder ter uma família na casa do Senhor, é muito bom. É muito bom. Kedma, vou fazer um ping-pong com você aqui rapidinho, né? Vou fazer algumas perguntas, você me responde, tá bom? E aí a gente vai para o final dessa entrevista que foi maravilhosa aqui no nosso Multishowcast. Gente, muito obrigado por ter participado aqui conosco, né? E vamos pro próximo episódio, né? Quem será o próximo convidado? Kedma, um versículo. Josué 1:9, seja forte e corajoso, não desanime, sou teu Deus, tô contigo, né? Perfeito. Uma cantora gospel. Ana Paula Valadão. Uma boa escolha, hein? O mistério e uma palavra. Amor. Família em uma palavra. Muito mais amor. Eita! Deus em uma palavra. Vida. Que benção. Kedma, muito obrigado por você ter vindo aqui participar do Multishowcast, que é mais uma ferramenta da Multishow Gospel, né? Para poder trazer entretenimento, trazer conhecimento, trazer informação para você que está aqui conosco, que acompanha aqui nossas redes sociais, né? Agora o nosso YouTube com a Multishowcast. Kedma, que Deus abençoe você, sua família, seu ministério, né? E sim, as agendas estão aí para todo Mato Grosso. Tem agenda aí que eu sei para Aripuanã, tem agenda aí para Marcha para Jesus e Cuiabá, que é mês que vem, Varza Grande. Então, muito obrigado, que Deus te abençoe. E as portas estão sempre abertas para você e seu ministério aqui na Multishow. Amém. Eu sou muito grata, né, pelo convite, por participar da Multishow, por conhecer você, né, e toda a sua equipe ali da Multishow. Eu sei que a Multishow é um instrumento, né, porque são tantos músicos ali, tantos cantores, adoradores, ministros, e estamos aí disponíveis para fazer aquilo que Deus quer. Então, parabéns pelo projeto, né? De Obrigado. Querer ser essa bênção e disponibilizar com mais clareza, né? Para o Brasil, para Mato Grosso. E aí, pessoal, vocês sabem, né? Meu canal no YouTube tem vídeo novo, tem música autoral, tem cover. E tem meu Instagram, Kedma UFC. É só seguir, ouvir e louvar comigo. Obrigado você mais uma vez. Deus abençoe você e até o próximo episódio com mais um convidado para você.